Capítulo 21. Como dissipar uma forma pensamento. Em setembro de 1969, uma das mulheres mais notáveis da Europa morreu pacificamente em sua casa, na França. Ela já fizera 102 anos de idade, quase um milagre, considerando a vida que levará. Alexandra David Neel leu as obras de ficção científica de Júlio Verne quando criança e se sentiu inspirada a seguir uma carreira de descobertas e aventuras. Desde muito jovem, ela começou a viajar. Quando já esgotara o potencial da Europa, voltou seu olhar para terras mais distantes e seguiu para a Ásia. Ali ela se tornou a primeira mulher europeia a entrar nas vastidões montanhosas do Tibete. E permaneceu ali, exceto por um breve intervalo, durante mais de 20 anos. Alexandra David Neel não era uma turista comum. Ela era fascinada pela cultura tibetana, um feudalismo medieval que permaneceu intacto durante séculos. Mas, acima de tudo, ela era fascinada pela religião do Tibete e pela sua prática esotérica. Numa terra sem estradas, onde o ar rarefeito e o frio cortante tornavam até a mais breve jornada uma provação, ela viajou de mosteiro em mosteiro, de vila em vila, em busca de ermitões, místicos e magos que pudessem lhe transmitir, em primeira mão, os ensinamentos que buscava. A sua busca foi tão bem-sucedida que ela foi a primeira mulher europeia a receber o título de lama. Mas, mais importante ainda é o fato de que ela testemunhou, investigou e, em alguns casos, praticou as técnicas esotéricas que tornaram o Tibete a capital da magia. Numa ocasião, ela observou a curiosa figura trotadora de um corredor Lungong Pará, um dos mensageiros místicos do país, e posteriormente descobriu técnicas de transe que permitiam a esses homens percorrer quilômetros sem pausa ou exaustão, até alcançar o seu destino. Em outra, ela praticou tumo, a complexa visualização de certos símbolos que, combinados com o contato com uma deusa interior, desencadeia a produção de um grande calor corporal. A senhora David Neel descobriu que os verdadeiros adeptos dessa técnica eram solicitados a se deitar nus sobre a neve para secar, apenas com o calor do corpo, 3 cobertores encharcados com a água gelada de um riacho das montanhas. Quando passavam por essa prova, eles recebiam o título de repa, por causa da fina túnica de algodão que dali em diante se tornava a sua única vestimenta. No entanto, talvez a sua mais notável experiência tenha ocorrido numa noite em que chegou ao seu acampamento um famoso artista tibetano que ela conhecera alguns anos antes. Desde que o vira pela última vez, o homem havia se transfigurado. Parecia perturbado, quase febril e, embora insistisse em dizer que não estava doente, parecia sempre nervoso e inquieto. O mais interessante é que a senhora David Neel foi capaz de perceber que o artista era constantemente perseguido por uma presença fantasmagórica e de proporções monstruosas, mas de figura não mais bem definida do que os últimos vestígios da neblina da manhã. Graças aos seus estudos sobre o budismo praticado na região, ela reconheceu a figura como sendo a de um dos temidos deuses do panteão tibetano. Intrigada, começou a questionar o homem. Como a maioria dos artistas tibetanos, as suas pinturas tinham cunho religioso e, desde que encontrara a senhora David Neel pela última vez, ele tinha desenvolvido uma especial devoção por uma divindade em particular. Baseando-se em antigas escrituras, ele havia pintado repetidas vezes a divindade, que se tornará o tema principal de suas meditações diárias. Segundo o próprio artista, ele tinha decidido dedicar a sua vida ao Deus. A divindade da qual ele falava, como a senhora David Neel logo percebeu, era a mesma figura fantasmagórica que agora o seguia. Como lama iniciante, ela conhecia a doutrina tibetana da tulpa, uma criatura criada pelo poder do pensamento, mas era a primeira vez que via uma de verdade. Ela ficou tão fascinada que decidiu descobrir se também podia criar uma tulpa. Para tanto, começou um programa diário de visualização. A criatura que visualizava era um pequeno frade rechonchudo, parecido com o frade Tuk, o alegre conselheiro espiritual de Robin Hood. A princípio ela se concentrou para ver o monge com o olho da mente, de maneira tão vivida quanto podia, empenhando-se em compor a sua figura com os mínimos detalhes. Depois disso,
ela passou a vê-lo como se ele estivesse fisicamente presente, como Pema Tense fez com o Idon. Ela demorou algumas semanas até conseguir, mas finalmente foi capaz de ver a sua criação como se ela fosse objetivamente real. Embora a Sra. David Neel nunca se esquecesse de que tinha simplesmente criado uma alucinação, com o passar do tempo coisas estranhas começaram a acontecer. Um dia, ela avistou o frade no acampamento, muito embora não o tivesse visualizado. 2 dias depois, ele estava de volta, sem precisar da participação dela. As visões ficaram cada vez mais frequentes, e o próprio monge acabou passando por uma transformação sinistra, perdeu peso e foi adquirindo um aspecto desagradável. Quando outros do grupo dela começaram a perguntar quem era o misterioso visitante, ela percebeu que a sua criação estava fora de controle. Algo parecido aconteceu com a ocultista britânica e sensitiva Violet Penry Evans, mais conhecida pelo pseudônimo de On Fortune, quando descobriu o que se costuma chamar de lobo astral deitado nos pés da sua cama. Embora ela visse a criatura como se ela fosse objetivamente real, ele tinha até um certo peso. A sua formação psicanalítica convenceu-a de que se tratava de uma forma-pensamento projetada pela sua própria mente inconsciente. Lobos e outros animais selvagens parecidos são muitas vezes símbolo de instintos reprimidos, geralmente, embora nem sempre, de origem sexual. Quando ela tentou tirar a criatura da cama, ele se virou e rosnou para ela, outra forma-pensamento fora do controle do seu criador. Se aconteceu com adeptos como Alexandra David Neel e John Fortune, pode acontecer com você. Então o que fazer se a sua forma-pensamento conjurada decidir ter vontade própria e sair por aí fazendo travessuras? A primeira coisa de que você tem que se lembrar é a constatação básica de Pema Tense. Por mais real ou poderosa que a forma-pensamento possa parecer, ela ainda é uma forma-pensamento. Por mais coberta que ela esteja de protomatéria, por mais poderosa que seja a sua fonte de energia, ela ainda é essencialmente uma criatura produzida pela sua imaginação. E o que uma imaginação treinada pode fazer também pode desfazer. Desse modo, se você se deparar com uma forma-pensamento fora de controle, criada consciente ou inconscientemente, por você ou por outra pessoa, a primeira estratégia de ataque deve ser imaginária. Se a entidade parece objetiva, agarre-a internalizando a sua imagem e visualizando-a, de maneira mais nítida e clara possível, dentro da sua mente. Depois de fazer isso, você pode visualizá-la sendo destruída. Você pode, por exemplo, imaginá-la incendiando-se e virando cinzas ou se esfacelando até virar pó como um vampiro surpreendido pela luz do dia, ou explodindo em pedacinhos, ou se fluidificando e escoando para o interior da Terra. Descubra a visualização mais apropriada para você e use-a. Se você tiver a impressão de que isso é simples demais para dar certo, talvez tenha razão. Algumas formas de pensamento são resistentes a essa forma de ataque e precisam ser combatidas com outros artifícios. De modo geral, se você juntar tudo o que aprendeu ao longo deste livro, vai perceber que existem 3 tipos básicos de forma-pensamento. Primeiro, existe o que eu posso chamar de forma-pensamento pura, que só existe como construto mental. Esse tipo de forma-pensamento tende a se tornar obsessivo se você perder o controle e às vezes pode se comunicar com outras pessoas telepaticamente. As visualizações mencionadas antes deverão ser suficientes para acabar com ela. Em seguida, existe a forma-pensamento que foi injetada, por assim dizer, com a essência elemental de protomatéria, o tipo de forma-pensamento mágica que Dolores ensinou você a construir neste livro. Embora você provavelmente possa enfraquecer uma dessas com a visualização apropriada, é mais provável que um banimento seja mais eficiente. Graças ao nosso treinamento em Cabala, Dolores e eu tendemos a usar o ritual menor de banimento do pentagrama. Treinado em Cabala ou não, você pode usá-lo também, ele foi incluído no apêndice C deste livro, e você deve usar as técnicas astrais que aprendeu para potencializar as suas visualizações. Por fim, existe a forma-pensamento que absorveu algo da essência do seu criador. Esse foi certamente o caso do lobo de John Fortune, que emergiu do seu inconsciente e representou um aspecto verdadeiro da sua psique.
Também pode ter sido o caso do monge da senhora David Neel. Em ambos os casos, essas duas adeptas decidiram aplicar o terceiro método de destruição dessas criações, a absorção. E nos dois casos esse método provou ser um processo extraordinariamente difícil. A absorção, ou reabsorção, é um método traiçoeiro, até potencialmente perigoso, que depende inteiramente da habilidade e do estado psicoespiritual de quem o aplica. Se você tem experiência em artes esotéricas, é você quem tem de decidir se já atingiu um nível de conhecimento que lhe permita usá-lo com segurança. Se você é um principiante, ou não tem nenhuma experiência, seria aconselhável pedir ajuda em vez de tentar aplicá-lo sozinho. Se decidiu seguir adiante, eis o que deve fazer. Primeiro, certifique-se de que se encontra num estado de total harmonia e calma. Isso requer um período de meditação, sinto muito, não vale usar tranquilizantes. É uma excelente ideia fazer contato, por meio da meditação, com o seu ideal espiritual, Cristo, Buda, Maomé ou outra figura equivalente da sua tradição. Por favor, não deixe de fazer essa preparação. A operação é difícil, até mesmo para pessoas experientes, e você vai precisar de uma base sólida. Depois que estiver satisfeito com o seu estado espiritual, invoque uma imagem astral da forma pensamento que você precisa destruir e tente adivinhar a sua natureza essencial. Essa é uma etapa importantíssima e, como aconteceu com a preparação inicial, pode levar algum tempo. Use tanto a intuição quanto o poder de observação para atingir o seu intento. A sensação que a criatura lhe provoca dará uma pista, assim como as suas atitudes e comportamento. Se você está tentando destruir uma entidade maligna, e é difícil imaginar por que você estaria tentando destruir uma entidade de outro tipo, você provavelmente perceberá que ela é impulsionada pela raiva, pelo ódio, pela luxúria ou por uma ânsia de autopreservação que leva a um tipo de vampirismo. Quanto a essa última categoria, eu não estou me referindo à suave absorção de energia com a qual muitas formas pensamento se contentam, mas a um roubo descarado de energia que prejudica a vítima. Depois que você tiver reconhecido a criatura, pode começar a meditar sobre o oposto da força que a impulsiona: amor em vez de ódio, amparo em vez de vampirismo, desprendimento em vez de apego, etc. Continue a meditação até você se sentir repleto da qualidade oposta. Em seguida, e essa é a parte que faz com que a operação toda seja tão difícil, você precisa se elevar a um nível de compreensão espiritual em que não sinta mais nada pela entidade, a não ser talvez compaixão pelo seu estado de ignorância. Você precisa perceber o vazio essencial da coisa que está prestes a absorver. Só quando conseguir isso plenamente, você poderá prosseguir, e mesmo assim, com compaixão. Depois que tiver atingido o estado necessário, abra sua aura e sugue-a. As formas pensamento vampirescas às vezes ajudam nisso, apegando-se a você com a intenção de sugar a sua energia. Isso se manifesta no astral como o M-cordão conectado ao seu plexo solar. Use esse cordão para puxar a criatura na sua direção. Por cautela, faça isso aos poucos e bem lentamente. A interiorização súbita de uma forma pensamento maligna pode causar um choque considerável no seu organismo, impedindo que mantenha o equilíbrio espiritual. Quando começar a absorver a forma pensamento, você sentirá sua própria natureza entrando em sintonia com a essência dela. Se fizer essa absorção sentindo ódio, pode começar a pensar em alguém de quem não gosta. Se estiver pensando em sexo, pode começar a se sentir excitado, e assim por diante. Seja qual for a sua reação, você precisa tomar as providências necessárias para neutralizá-la e voltar ao estado inicial de harmonia e imparcialidade. O sucesso numa operação desse tipo é evidenciado por uma sensação inconfundível de êxtase e poder espiritual. Aproveite-a. É sinal de que você cumpriu com êxito uma difícil tarefa.